Fala meus lindos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos onde? Aqui na cidade de Alfa, desta vez no Residencial Ceará 2, pessoal. Sabe para quê? Você já sabe, né? Estão vendo aqui atrás. Para apresentar cada detalhe dessa casa neoclássica que eu vou comentar mais um pouquinho depois. Vamos lá? E antes de qualquer coisa, pessoal, é importante que vocês saibam que essa propriedade não está disponível para venda. Mas tá, pelo amor de Deus, por que tu está apresentando essa casa? Simples, pessoal. Vocês sabem que a gente também trabalha com construção de casas personalizadas. E aqui é para você conhecer parceiros da gente, daqui do canal, que desenvolvem um excelente trabalho e você vai conhecer o resultado final. Quem desenvolveu esse projeto é o pessoal da Arquisan Arquitetura, do meu amigo Renan Cunha, do Livro Linhares, pessoal super do bem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem eles nas redes sociais. Pessoal, me diga, essa casa é ou não é diferente das iguais? Que nem vocês estão observando, pessoal, é uma casa de arquitetura neoclássica. E vocês sabiam que uma curiosidade bem interessante, que ela demora um pouco mais para ser construída do que uma casa convencional com arquitetura moderna, contemporânea. Se você pegar duas casas com a mesma metragem, com o mesmo tamanho de equipe, por incrível que pareça, ela vai demorar um pouquinho mais, chega a demorar até uns 20%, 25% a mais do tempo de construção, da execução dela, por conta dos detalhes que você vai encontrar nessas volumetrias da casa neoclássica. Fica uma arquitetura, como eu costumo falar, atemporal. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 30 anos, vai ter esse visual neoclássico e clássico, né, meus amigos? Vocês sabem que nunca sai de moda. Então essa propriedade, pessoal, está encravada em um terreno com 480 metros quadrados. São 17 metros de frente, né, por 30 de profundidade. Eu estou muito aqui nesse ambiente aqui, pessoal, não sei se vocês perceberam, porque aqui está tendo um pouco mais de incidência de iluminação, né? Então, se eu for mais para frente, eu acabo que fica mais escuro. Eu vim gravar essa casa mais cedo, aconteceram algumas coisas, só para vocês saberem, participar um pouquinho, que vocês fazem parte aqui da história do canal. E com isso, a gente atrasou um pouquinho para iniciar a gravação. Já está anoitecendo, né? Pegou todo mundo de surpresa. E como vocês estão observando, pessoal, temos aqui praticamente 3 vagas cobertas, né? Então você tem 3 vagas cobertas, 3 vagas soltas, dá um total de 6 vagas na garagem, né? Reparem também nos detalhes do projeto de iluminação em tons quentes, traz ainda mais o quê? Mais leveza para o projeto e, ao meu ver, enriquece ainda mais cada detalhe que deve ser observado no projeto da casa. A exemplo disso daqui, olhem só, aqui no paisagismo da frente, todo esse projeto de iluminação, com iluminação indireta, olha esse projeto aqui também que foi inserido, o luminotécnico, onde ele está direcionado para essa coluna, fazendo com que fique em evidência os detalhes aqui que ressaltam um projeto neoclássico, né? Então tudo isso é pensado para trazer o quê? Ainda mais identidade, mais força para o projeto. A casa cresce. Eu queria muito que essa casa estivesse disponível para venda, que eu ia vendê-la, viu? Pode anotar isso daí, era somente a questão de um pouco tempo, porque esse tipo de projeto, pessoal, é muito interessante porque carece no mercado. Você não encontra tantas casas neoclássicas disponíveis para venda da mesma forma que você encontra casas modernas, casas contemporâneas aí no mercado. E vocês percebem isso quando eu apresento aqui no canal. Olha só o que é um terreno bem largo, né? Aqui na frente já foi inserido também esse conjuntinho, essas mesas em madeira. Aqui pela manhã você consegue, num ambiente ainda mais confortável, aquela sensação de estar no interior sem estar, né? Estar na porta de casa, vendo o movimento passar, as pessoas passarem, fazendo caminhada, crianças brincando. Estamos no período de férias e isso aqui é bom de verdade. E olhem só o que é um paisagismo bem definido, né? Já temos aqui uma tamareira, ela ainda está em porte pequeno, né, pessoal? Mas olha como ela cresce aqui dentro do projeto de paisagismo, né? Ela se destaca. Eu acho que a palavra correta é essa. Logo aqui no acesso também já foi inserido esses 2 grandes jarros, né, com essas plantas aqui. Traz ainda mais riqueza para o perfil do projeto. Você não encontra, não é tão comum você encontrar num projeto moderno um vaso desse, por exemplo. Não é comum, eu já visualizei, mas não é comum. Então tudo isso aqui é pensado para trazer ainda mais identidade ao projeto. Agora, meus lindos, observem nesse detalhe. São praticamente 6 metros de altura. Olha como eu fiquei pequenininho aqui nesse portal, né, digamos assim, entre essas colunas. Olhe como fica
diferente dos iguais esse projeto. São tantos detalhezinhos que dá vontade de você explorar. Eu passaria meia hora somente aqui nessa área da frente, mas eu sei que tem gente aperreada aí do outro lado e eu quero que vocês conheçam aqui o interior do imóvel. Vamos lá? Sejam bem-vindos, meus lindos, mas antes de qualquer coisa eu não poderia deixar de ressaltar essa porta. São praticamente 6 metros, pessoal, de altura. Olha minha altura toda aqui de 1,70 m. Essa porta aqui o pessoal comenta muito aqui nos comentários, que a porta venceu na vida, mas é um ícone aqui na casa. E um projeto neoclássico, por incrível que pareça, se você for buscar projetos neoclássicos, eles pedem muito portas acima do padrão. 3, 4 metros, 5 metros, porque é um destaque, é um ícone. Olha as sensações que você tem ao entrar aqui no imóvel, né? Não é por acaso. Vale ressaltar que o projeto de interiores foi desenvolvido também pela Arquisan. Rodrigo Benevides, o Renan Cunha, o Lívio Linhares, amigos aqui da gente, e mais uma vez ressaltando aqui na descrição do vídeo o Instagram deles para vocês acompanharem o trabalho. É cada projeto mais lindo que o outro, pessoal, vocês precisam conhecer. E logo aqui no acesso você já percebe o quê? Esse pé direito duplo no centro da sala de estar, pessoal, com um visual para toda a circulação aqui do pavimento superior que já já vocês vão conhecer. Mas um destaque aqui dentro, sem dúvidas, é esse painel que foi inserido aqui na sala de estar. Esse painel todo revestido em pedra ônix, olha como ficou bonito, né? Muito conhecida ela por conta exatamente dessa iluminação, traz leveza para o ambiente e que nem vocês estão observando aqui, toda a mobília da casa, ela é uma mobília bem clean. E uma curiosidade, aqui poderia ter um tapete e na verdade tem um tapete, só que então, estamos naquele momento de férias, né? Então para não melar, sujar, assistindo um cineminha aqui, a família e tal, optaram em tirar e daí ele não está personalizado aqui nesse momento. Mas observe como o projeto da casa foi feito com amor em cada detalhe. Logo aqui nesse ambiente, eu quero que vocês observem aqui, temos aqui a imagem de Jesus Cristo. Olha que lindo, uma bênção aqui para todos que estiverem aqui na casa, para você inclusive que está assistindo aí. Nesse outro ambiente aqui, pessoal, chegamos na sala de jantar. E uma curiosidade, olha a importância que temos em ter projetos personalizados para a necessidade de cada família, que é o caso desse projeto aqui. Por quê? Porque é uma família grande, essa família ela possui 4 crianças, né? Então você observa que a mesa da sala de jantar ela é composta por 10 cadeiras. Então, olha só, na residência vivem 6 pessoas, né? Então você quer recepcionar família, amigos, você vai ter bastante espaço para poder jantar com eles, fazer um entretenimento, algo relacionado. Outro ponto que eu estou gostando bastante aqui, sabe o que é? É a iluminação. Olhem só, temos diversos pontos de luz, a casa está totalmente acesa e você percebe o que? Um conforto ambiental aqui nos espaços, né? Gostando de verdade disso. Olha os detalhes que já foram inseridos aqui também amadeirados. A casa é leve, com todos amadeirados e cai super bem. E vale ressaltar que a casa ela possui 6 suítes, além de um quarto também para funcionário. Aqui no pavimento inferior temos uma suíte e 5 lá no pavimento superior que já já vamos conhecer. Mas vamos conhecer o coração da casa, que esse cantinho aqui, pessoal, costumo sempre falar, mexe no emocional da gente. E olhem só os detalhes aqui desse ambiente. Estamos em uma área, pessoal, com aproximadamente 35 metros quadrados apenas nesse ambiente aqui. Então aqui a gente já encontra uma mesa linda de verdade, totalmente personalizada, né, pessoal? Gostei muito dessas cadeiras aqui também, com palhinhas indianas. Olha com o charme que fica. Traz leveza também para o ambiente. Então vocês já perceberam a necessidade de fato da família. Ter ambiente para você recepcionar, ter espaço para todos os integrantes da família também e aquela sensação de aconchego, sem abrir a mão do aconchego. Olhem só, todo esse projeto de iluminação, perfil em LED, nesse ripado de madeira, nessa estrutura que tem aqui no teto. Aqui é para ser inserido, pessoal, uma TV. Então imagine você que inserir uma TV com 70 polegadas, 80 polegadas. Você vai ter um ambiente muito gostoso, agradável para botar um show ao vivo, uma boa música, né? Entreter a família num ambiente com aquela sensação que está do lado de fora da casa. Vocês sabem que eu já mencionei em vários vídeos isso daí. Cada vez mais as famílias estão preocupadas em ter um espaço do lado externo da casa, né, para poder tomar um café da manhã, para poder jantar,
para poder almoçar, para poder confraternizar, para poder recepcionar. Então, pessoal, esse cantinho aqui é de fato diferente dos iguais. Olha que gostoso. E detalhe, a casa ela é nascente, né? O sol nasce lá na frente, se põe aqui atrás. O que eu quero dizer com isso? A ventilação vem toda nessa posição. Então toda essa área daqui, você está vendo até que as plantas estão, né, se movimentando por conta da ventilação. Então toda essa área daqui ela está sendo totalmente privilegiada com a ventilação natural aqui da região. Olha que gostoso. Agora, pessoal, eu gostei de verdade dessa bancada aqui. Na verdade, essa ilha, né? A ilha central que temos na área gourmet. Olhem só, visão 360 graus para todo o ambiente. Daqui você olha para quem está na piscina, quem está na churrasqueira, quem está na mesa, quem está no sofá. Aqui é um ambiente legal de verdade. Outro detalhe também, o acabamento dela, né? Temos já o granito preto São Gabriel, com detalhes em Perla Santana. Olhem só, Perla Santana vocês já conhecem. E temos também um ambiente, ó, para você inserir essas cadeirinhas altas, elevadas, para quem estiver tomando chopp, fazendo uma carne, os amigos estão aqui batendo um papo e tal. É muito legal. Então isso daqui é pensado para poder ter experiências no imóvel, de fato oferece. E para você que está construindo, meu amigo, isso daqui faz muita diferença. Isso aqui vende e muito. Imagine você aqui num ambiente desse, arretado, né? Outro ponto também positivo é que aqui tem uma champanheira. Então aqui você vai inserir gelos, vai botar aqui os espumantes, vai botar refrigerantes, se quiser aqui nesse ambiente. Então já é um espaço dedicado com essa finalidade, né? Temos também bastantes móveis projetados aqui na área inferior aqui da ilha. Olha só, dá para você inserir muita coisa que vai dar assistência aqui para essa área gourmet. Vocês já viram também o forninho para pizza, muito legal. Churrasqueira a carvão também. Revestimento total em porcelanato, esses detalhes aqui em granito preto também. E olha só o que é um projeto de interiores também bem definido, né, pessoal? Eu quero que vocês prestem atenção nesses detalhes. Primeiro ponto, o peitoril de todas as janelas em mármore. Você vai ter também esse revestimento aqui, minha gente, olha só, esses tijolinhos que remetem àqueles tijolinhos ingleses, né, para contextualizar com o acabamento da casa neoclássica. E outro ponto também que não deve passar despercebido, estão vendo aqui esses detalhes? Olha o cuidado, é isso que eu mencionei lá no início. São esses detalhes de acabamento que demandam mais tempo, demandam mais energia para uma construção de casa neoclássica. Outro ponto também que eu gostei muito, que tem pontos de monitoramento de câmera, já tem pontos também de som já instalado também para você poder inserir e ter um som ambiente aqui nesse espaço. E aqui é onde também acontece bastante alegria, né, pessoal? Olha essa piscina, já temos um ambiente da prainha. Eu não consegui localizar aqui agora para poder acender a iluminação da piscina, peço até desculpa a vocês, e eu não consegui encontrar o controle para poder ligar. Mas tudo bem, olha só o revestimento também das pastilhas, né, do revestimento da piscina, é aquela pedra natural, então ela já traz uma coloração diferente também. E olhem a perspectiva que temos daqui, pessoal. Existe um negócio desse, olha que lindo. Todo esse ambiente iluminado, um ambiente super aconchegante. A fachada posterior da casa também é linda. Você percebe que é uma fachada que de fato tem personalidade. Não é somente a fachada frontal que é bonita e a parte de trás não é. Não, aqui a casa ela tem toda uma comunicação. Desde o paisagismo, desde os detalhes de acabamento, revestimento, projeto de interiores. E é isso que faz diferença no imóvel, né? Já temos esse sofá aqui, mas esse ambiente aqui desse sofá, na verdade, ele era para ser dedicado naquele espaço lá. E acabou que a gente deixou por aqui mesmo, mas o ideal era que ele ficasse ali para ter um espaço a mais ali de convivência e esse ambiente aqui de circulação, né, estar havendo interação entre as pessoas em um momento de festa, em um momento de um churrasco, um momento de um almoço, algo relacionado. Nessa parte de trás aqui, pessoal, ainda temos um recuo com aproximadamente 5 metros, né, por uns 8 metros aproximadamente. Então você tem muito espaço aqui para as crianças brincarem, quiser brincar, bater uma bolinha aqui, ainda você tem espaço aqui de fazer uma pequena brincadeira com eles. Olhe quando eu falo também dos detalhes de acabamento. Também foi inserido
todo esse revestimento, né? Não é somente textura, as arandelas aqui também, e já encontramos um banheiro social completo, né? Então você percebe bancada em mármore travertino, já temos um nicho totalmente funcional para atender as pessoas que estiverem aqui no espaço. Não poderia faltar naturalmente um bom chuveirão. Muita gente pergunta, às vezes no comentário, eu não sei se é questão regional, mas aqui no Ceará, se você tem um quintalzinho, tem um espaço de área de lazer, se não tiver piscina, pode ter certeza, pode observar nos vídeos que eu faço, tem que ter o chuveirão. Então muita gente às vezes não curta a piscina, toma um banho de chuveirão, toma uma ducha, refresca. Então aqui no Ceará é quente o ano todo, né? Então não é moleza, tem que ter uma aguinha para você se refrescar, não é verdade? E não podemos deixar de falar que a casa possui irrigação automatizada para todo o jardim, tanto na área frontal da casa quanto na área também aqui posterior que estamos passando agora. Prestem atenção também nesses detalhes, pessoal. Olha o jardim que temos aqui. Percebe que ele está escalonado, tem um ambiente mais baixo, outro ambiente mais elevado, né? Temos outros níveis aqui também que traz uma sensação diferente, né? Não é somente estar a planta encostada ao muro, não. Então ela tem aqui um ambiente que fica personalizado. Eu costumo falar que inclusive é um ambiente que dá para você bater fotos aqui dentro da casa. Certamente não foi por acaso que foi inseridas essas cadeiras aqui em balanço. Essa aqui está meio alta, eu não sei se é eu que sou pequeno demais ou se ela tem que regular um pouquinho para descer ali, na verdade. E gente, outro detalhe também que eu quero que vocês visualizem, porque aqui está com as bicicletas, né? Mas esse corredor temos acesso às vagas da garagem, ok? E aqui temos acesso à suíte que fica no pavimento inferior. E eu quero que vocês entendam que já vai conhecer essa suíte também ela serve, caso tiver essa necessidade, ser um escritório. Mas Thales, como assim um escritório? Imagine que você quer recepcionar alguém, a pessoa pode entrar por aqui e adentrar o escritório. No caso, ela está caracterizada hoje como suíte, vocês já vão conhecer. E vamos conhecer aqui, pessoal, a cozinha. E eu quero entrar por esse ambiente aqui. Olha só. Foi inserida aqui essas portas espelhadas para você poder deixar elas retráteis aqui por trás do espelho, né? Olhem isso, a integração total que você tem com a cozinha, com a sala de estar, com a sala de jantar e também com o ambiente da área gourmet. Em alguns casos, a gente apresenta algumas casas, é interessante ressaltar isso, que você visualiza o ambiente da cozinha integrado. E às vezes eu comento em algumas apresentações que dá para você fazer a divisão inserindo. Aqui no caso ela está com espelhos, né? Vidros espelhados que você tem aqui. Mas você pode inserir também de marcenaria. Você pode fazer um ripado de madeira, fazer um projeto legal. Então o arquiteto ele vai brincar e vai personalizar da melhor forma possível. Você tem então uma cozinha independente, como também você tem uma cozinha integrada. Então essa é a proposta que temos aqui. Olhem só, mais espaços. Temos aqui 4 cadeiras, né? Dá para ter refeições rápidas, uma comidinha rápida aqui também. Já temos o cooktop, a coifa também, super moderna também, pessoal, muito bonito aqui. Olha só, ela com iluminação, fica bem legal. E eu gostei de verdade dessa luminária. Isso aqui, pessoal, é identidade, né? Olha só, personalizado aqui com um passarinho, né? Tem uns LEDs aqui dentro dessa bola. Ficou muito interessante, gostei de verdade. E o acabamento, vocês já conhecem, aqui é o nanoglass branco, um super nano branco também a gente chama no mercado. Os tons de cores, a paleta de cores utilizada aqui em tons azul, bastante armário, né? Tons frios, né? Na verdade, tom azul não, cor azul, né? Tons frios. E aqui já temos um refrigerador com 480 litros. Olha só o tanto de espaço que você tem aqui dentro do refrigerador. Essa torre com micro-ondas, o forno, cada item no seu lugar e fica de uma forma fluida. Essa daqui é a sensação que se tem ao estar dentro da cozinha com visual para toda a casa, né? Eu gosto muito disso daí. É uma casa super ventilada, super arejada. Foi bem feita uma distribuição bem interessante, privilegiando o quê? A ventilação natural, que nem vocês já sabem também, né? Isso daí é super importante. Aqui no pavimento inferior temos uma suíte, temos esse lavabo aqui
E que senhor lavável, viu? Esse daqui é diferente dos iguais. Pedra ônix, espelho, bronze também, pedra ônix lá em cima, essa luminária pendente. Gostei muito dessas pastilhas aqui espelhadas. Olha como ela é linda, pessoal. Bem interessante, né? Traz identidade, tem personalidade, traz força para dentro do projeto. Outro ponto também interessante que eu tenho visualizado, sabe o que é? Essa porta daqui, se você prestar atenção, ela é mais larga do que essa porta de cá. Mas, Thales, por que isso? Porque, pessoal, o pavimento inferior, ele, além de necessitar de uma suíte, né, para pessoas com mobilidade reduzida, uma pessoa com um cadeirante, né, você consegue ter acesso à suíte com toda tranquilidade. Então, você também que está construindo, preze isso daí no seu imóvel. São detalhes que na construção que você na execução você não precisa no futuro alguém desmanchar tal, já faz a suíte inferior com uma acessibilidade melhor para dentro do espaço, né? Chegamos na primeira suíte, aproximadamente 12 metros quadrados. Aqui, como vocês já viram, temos acesso ao ambiente externo da casa, a área externa, através dessas esquadrias que acabamos de conhecer. Tons leves, né? Você vê que já tem uma pegada moderna aqui, a questão do projeto dela. Temos o espaço da TV, dá para você personalizar também aqui, inserir alguns quadros nele. E aqui, pessoal, por trás dessa porta de correia espelhada, temos o que? O espaço do closet, ele está aqui com alguns outros itens, né? E aqui o banheiro com aproximadamente 4 metros quadrados, 3 metros e meio, e o closet com 2 metros quadrados. Olha só, os móveis personalizados também no mesmo formato que temos aqui na área da cama. Os metais utilizados, já também temos o box, né, com metais em tons cromados. Olha só como ficou legal. Mas vamos aqui conhecer um pouco mais dos outros ambientes da casa. Agora, meus lindos, uma escada é uma escada, né? Para aqueles que estão desenvolvendo o projeto, se vocês puderem personalizar a escada ela se torna um ícone dentro da casa. Ou se você quiser um cartão postal da casa, né? Olha só o guarda-corpo dela que foi inserido, tem que contextualizar conforme a gente já viu o projeto neoclássico. Então aqui é aço mesmo, olha os detalhes também em tons dourados que temos aqui. A escada totalmente revestida em nanoglaze branco, ponto positivo também para ela. E um grande destaque é o projeto de iluminação. Degrau por degrau você vai ter essa iluminação em perfil em LED, né, pessoal? Me diga, merece ou não merece seu like? E aqui em cima são 5 suítes, né? Mas olhem só as sensações que você tem aqui do pavimento superior. Você visualizando aqui a sala de estar, sala de jantar. Olha essa luminária também, como ela ficou bonita, né? Em destaque aqui no meio da sala. E um ponto muito interessante, pessoal, que eu achei bem curioso, é esse espaço aqui de circulação. Percebe? Ele está passando aqui por cima do início da sala de estar. Ficou muito legal, né? Gostando de verdade disso daqui. E aqui, pessoal, temos acesso à suíte principal da casa, que já vocês vão conhecer. Vamos conhecer primeiro as outras 4 aqui do pavimento superior. Mas antes disso, prestem atenção nisso daqui, pessoal. São praticamente 2 metros de largura esse corredor, onde temos a conexão com as 4 suítes aqui do pavimento superior. O que é que ocorre? Se você prestar atenção, temos uma claraboia central no meio do corredor de circulação para trazer o que, Thales? Iluminação natural aqui para o ambiente. Já temos esse espaço aqui, esse armário com a rouparia para você colocar alguns itens, aqueles itens que consomem bastante espaço dentro da casa, né? E temos também aqui esse outro espaço, caso queira ser inserido, você pode colocar aqui o que? Um frigobar, você pode colocar também algum móvel projetado, algum móvelzinho para você inserir uma pipoqueira, umas comidinhas rápidas, né? Para o dia a dia ter mais praticidade para quem estiver utilizando aqui as suítes. Como eu havia dito, pessoal, esse projeto aqui, a família possui 4 filhos, né? E cada projeto foi personalizado para um dos filhos deles. E esse aqui é a primeira suíte que estamos acessando, com aproximadamente 12 metros quadrados. Olha só, 4 metros por 3, né? Praticamente. Aqui você já percebe que o quarto está caracterizado como um quarto de um rapaz, do tom cinza. Olha só a composição de cores, também com tons verdes, né? Nos móveis projetados.
Olha como está aconchegante. Já temos uma cama queen aqui também, com esses móveis laterais aqui de apoio. Prestem atenção também, pessoal, no projeto de iluminação que foi inserido aqui. Aqui você percebe que já tem um móvel já projetado com a linha moderna, né? Os perfis em LED, já temos a climatização também. Olha como ficou legal essa bancada de estudo, uma escrivaninha com esses nichos que foram inseridos aqui. É um móvel projetado, mas com característica de nicho, né? Ficou muito legal, gostei de verdade. E por aqui temos acesso ao closet do quarto. Olha só, tem aproximadamente 2 metros quadrados, 1,80 m quadrados, dá para colocar muita coisa aqui. E na sequência chegamos no banheiro da suíte, com aproximadamente 3,8, 4 metros quadrados. Olha só, revestimento em porcelanato nas paredes. Observe que o chuveiro é através de aquecimento, através do boiler solar, né? Então isso aí também é muito importante. E olha o acabamento aqui do blindex que foi inserido, né? Do box. Olha os perfis aqui dos metais como ficaram legais. Nicho em mármore travertino. Já temos essas cerâmicas aqui, esse revestimento dessas pedras especiais. Lembra muito aqueles tijolinhos ingleses, né? Muito legal. É isso aí. Vamos conhecer aqui agora a segunda suíte, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar. E de antemão, não esquece, já curte o vídeo, se inscreve no canal, que tem muita coisa boa que ainda tá para vir aqui no canal, para vocês conhecerem. Chegamos na segunda suíte. Gente, existe um negócio desse? Olha que quarto lindo de verdade. É um quarto com identidade, pessoal. Já caracterizado por quarto de uma menina. Olha só os tons que foram utilizados. Amadeirado com tons rosados, aqui também tem tons frios também. Olha que legal que ficou. Lindo, lindo, lindo de verdade. Perfil em LED na iluminação. E o que me chamou a atenção aqui nesse quarto é esse design da cabeceira. Remete ao quê? A uma casinha. Os meninos que desenvolveram esse projeto, o pessoal da Arquisangue, capricharam demais. Isso sabe o que é, pessoal? É fazer a leitura da necessidade da família. E não somente ela por um todo, mas cada indivíduo da casa. Então aqui senta com a criança, pergunta à criança, olha, o que é que você gosta, tem um feedback dos pais também. Então pronto, chegam num resultado desse que com certeza vai remeter sempre, sem dúvidas, a boas memórias para cada um deles, né? Olha só como já ficou caracterizado diferente também essa área da escrivania, essa bancada de estudo. Dá para botar um notebook aqui, projeto de iluminação, ficou super suave também. Então você percebe que tem carinho, tem amor envolvido aqui. Na sequência, pessoal, já chegamos aqui no closet. Deixa eu acender aqui rapidinho. Olha só, dá para inserir também muita coisa, mesma metragem da suíte anterior. E esse daqui, que é o banheiro, já caracterizado também do quarto, né? Os móveis em tons rosas. Olha só essa prateleira aqui também que foi inserida. O projeto de iluminação você vê que é mais suave também. Olha o revestimento das paredes aqui. Essa pedra, pessoal, não sei que revestimento é esse. Esse porcelanato que foi inserido aqui, com uma composição cheia de detalhezinhos, né? Parece um chapisco de granito, algo relacionado, não é? Mas ficou muito interessante. E já os metais aqui, ó, do box do banheiro em tons dourados. Legal de verdade. Vamos na suíte vizinha. Olhem só, essa também caracterizada com o quarto de uma menina. Olha como tá linda essa daqui. Você percebe que já os móveis já são com um projeto diferente por conta da idade da criança, né? Então você já consegue encontrar aqui uma bancada onde temos um camarim, né, com diversos pontos de maquiagem para ela conseguir se maquiar de forma tranquila. Olha a identidade, pessoal, dessa luminária. Linda, né? Uma borboleta. Muito legal, está vendo? São pequenos cuidados, pequenos detalhes que trazem uma identidade mais rica para o imóvel. Também já temos aí uma cama queen. Vale ressaltar que todas as suítes possuem a mesma metragem, aproximadamente 12 metros quadrados. Né? Você consegue ver que um projeto bem definido, você consegue ganhar muito espaço e praticidade dentro da mesma. E essa luminária aqui, eu não tinha visto ainda uma dela. Existem algumas similares, mas essa daí tá linda de verdade, viu? Bem interessante, cheia de ramificações. Parece uma ramificação de árvore mesmo, né? Muito interessante. Temos também iluminação RGB, pessoal, aqui na suíte. Você percebe que ali, ó, onde tem na lateral da cortina, onde ela está fixada, você consegue personalizar com outros tons de cores. Ali no caso está em tom verde. Temos esse painel aqui. Esse daqui também já tem um projeto diferente. Você percebe que já foi inserido marcenaria.
onde tem todo um perfil de LED e esse ripado em madeira também. Muito interessante. Na sequência, chegamos ao banheiro e ao closet, mesmo contexto também, e esse daqui também personalizado, diferente, né? Olhem só a parte da ducha, que já foi inserida essas pastilhas aqui que remete àqueles tijolinhos, né? Ingleses, dá para ter essa sensação. Em tom salmão, puxando para o rosado, os metais aqui em tons dourados. E o que eu achei interessante, pessoal, é essa área aqui, olha, vem cá para vocês verem. Tá vendo? É um tom também puxando para um rosé. Aqui os metais, não é dourado, aqui é um rosé para o cobre, para contextualizar com todo o ambiente. Vamos conhecer agora a quarta suíte, né? Fica logo aqui em frente. Eita, que essa daqui tá arretada de verdade, viu? Olhem isso, pessoal. Que legal. Também com a mesma proposta no sentido do tamanho, né, metragem, porém desta vez caracterizada já com o quarto de um rapazinho, né? Você percebe na composição de cores, você percebe no formato da cabeceira. Olha só, já temos aqui vários bonecos também da criança. Tem um He-Man. Eita, quem é da minha idade, eu acho seus 30 e poucos anos, eu tô com 35, não é carinha de 28, mas eu já assisti muito He-Man, não sei se vocês assistiram. Vários outros personagens aqui também do cinema, olha só, muito legal isso aqui, eu gosto de verdade. E eu já comentei em outros vídeos, né? Eu, quando entro em quartos de criança, tá personalizado e tal, eu fico todo besta, porque eu também sou pai recente, tem um ano e pouquinho já o José Ricardo, mas é uma alegria muito grande. E eu sei que as fases dele vão chegar e a gente vai curtindo cada momento, né? Aqui um espelho das demais suítes, o closet e o banheiro personalizado já de acordo ao que está personalizado no ambiente onde se tem a cama, né? Olha só as pastilhas que foram inseridas aqui, o revestimento, nicho em mármore também, os metais, esse daqui já em tom prateado, muito legal, gostei de verdade desse daqui. E aqui, pessoal, chegamos nessa varanda posterior aqui da casa, onde todas as suítes, quem estiver nessas suítes, podem vir para cá curtir, não é? Lembrando, a casa ela é nascente, a fachada dela é nascente, o sol se põe aqui atrás. 6 meses do ano se põe ali, onde tem a Serra de Maranguape, e 6 meses ali onde você está vendo mais incidência da luz, né? Olha que legal, muito legal isso aqui, dá para colocar uns sofazinhos, temos aproximadamente uns 20 metros quadrados, 23 metros quadrados aproximadamente nessa área, mas também com muita personalidade, com muita identidade. Olha os guarda-corpos, os metais também que foram utilizados, ficou muito bonito, é o mesmo da escada. E olhem só as volumetrias da casa personalizada no estilo neoclássico. Muito legal, personalizado não, né? Na verdade com arquitetura neoclássica. Olhem só o visual, pessoal, que temos aqui para o pavimento inferior, área de lazer, né? Olha a piscina como ela ficou legal. O paisagismo também que foi inserido, você percebe que está contextualizando com a arquitetura da casa. Isso daí é ponto positivo para o imóvel. Vamos lá. Vamos conhecer a suíte principal da casa, que eu tenho certeza aí que você está só aguardando esse momento. Vamos lá. Eita! Essa é diferente das iguais, não é? Fala a verdade, pessoal. Olha a composição de cores que temos aqui. Desde os tons que foram utilizados aqui na cama, a composição da cabeceira da cama, os metais utilizados. Olhem só, pessoal, tons frios, né, com tons quentes. Eu tô achando isso aí super interessante e eu não tinha visto ainda uma casa com um ambiente personalizado. Sabe com o que, pessoal? Com esse tom de cor aqui. Olha só como trouxe leveza para o ambiente. Essa cor aqui, não posso definir como um roxo, é um lilás puxando para o azul. Gostei de verdade. Comenta aqui o que é que vocês acharam aqui na descrição do vídeo. Olhem só, pessoal, também aqui já temos essa poltrona, um canto para você relaxar, onde você colocar os pés também. Aqui temos acesso à varanda da suíte. Vamos conhecer aqui para vocês terem uma noção. Já está aqui personalizada com a rede. Deixa eu só passar aqui para vocês darem uma olhadinha. Olhem isso aqui, um sofazinho, para você curtir a ventilação.
É impressionante o posicionamento na centro, porque a ventilação aqui na região, pessoal, a ventilação vem toda daqui, dessa área, né? Aqui do Sudeste, como costumamos falar. Então é muito privilegiada a ventilação aqui do imóvel, que nem vocês já perceberam. E esse ambiente aqui da suíte, pessoal, tem aproximadamente somente essa área 20, 22 metros quadrados aproximadamente. Mas vamos conhecer o closet, que sem dúvidas é um ícone aqui dentro da propriedade. Olhem isso aqui. Somente o closet, pessoal, tem aproximadamente 11 metros quadrados. Olha só o tanto de itens que você consegue deixar aqui dentro desse ambiente. Já temos essa bancada aqui central. Eu costumo falar bancada, né? Mas vamos falar esse móvel aqui central, no qual você vai ter diversos gaveteiros para colocar seus itens, maquiagens, você inserir suas joias, personalizar. Enfim, você tem vários ambientes aqui, espaços para você inserir seus itens pessoais. E na sequência chegamos no banheiro. Esse daqui mexe no emocional, é um senhor banheiro de verdade, viu? Com aproximadamente 7 metros quadrados. Olha só a bancada em formato de L, observe os espelhos, metais que foram utilizados, 2 duchas, ficou muito legal, gostei de verdade dele aqui. E essa outra porta aqui, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas na suíte principal que estávamos aqui agora, ela tem uma porta que conecta com esse ambiente, que tem 2 metros por 4 metros. Só que ele está bem tumultuado, né? Tá com vários brinquedos de criança, não vai dar para filmar agora, mas é um ambiente para deixar os brinquedos das crianças guardadinho lá, tá certo? Meus lindos, mais uma vez, meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. E detalhe, siga o pessoal também da Arquisan nas redes sociais. Muito obrigado e não se esqueçam, um metro quadrado mais valioso é aquele que se encontram as pessoas que a gente ama. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!